A neve caía espessa, silenciosa, cobrindo em camadas tudo o que um dia tivera cor. Montana no inverno era como um mundo sem som, sem piedade, sem memória. O vento soprava uniforme, sem emoção, cortando o ar como uma lâmina rasga o tecido. No meio daquele branco sem fim, num descampado próximo à cidade de Sheridan, uma mulher estava amarrada a uma carroça de metal. A velha fazenda havia sido abandonada há muito tempo, e agora era apenas um lugar onde o silêncio gritava mais alto que tudo. Suas mãos estavam presas por correntes que se cravavam na pele. Sob as unhas havia sujeira e sangue. Seu nome era June. Tinha 22 anos, e seu ventre, claramente arredondado, denunciava que carregava uma criança havia pelo menos 7 meses. Estava descalça, os pés já enrijecidos pelo frio, os lábios rachados tão profundamente que, a cada respiração, sentia como se a boca estivesse se rompendo por dentro. Ainda assim, não chorava, não tremia. Permanecia imóvel, como uma estátua plantada em meio à tempestade. Olhava para o chão como se quisesse que a terra a engolisse. Alguns passos adiante, seu irmão, aquele que carregava o mesmo sobrenome, mas se tornara um estranho, conversava com um homem que cheirava a álcool barato e gordura de cavalo. Era um fazendeiro, gordo, vestindo um casaco de pele de coiote, e lançava a June um olhar avaliador. Seus olhos estavam vazios, mortos, como se a vida já tivesse abandonado seu rosto. Não a olhava como se fosse uma pessoa. Olhava como quem calcula peso, resistência, potencial reprodutivo. Saudável, disse o irmão dela com frieza. Pernas fortes, fala pouco, 7 meses, mas vai parir sem complicações. O fazendeiro cuspiu na neve. Não vai fugir? Não, respondeu o irmão com um sorriso que June não viu, mas sentiu na nuca. Não mais. Foi então que aconteceu. Um chute. Não como os outros. Não era o movimento suave ao qual ela já se acostumara. Era um golpe, rápido, firme, como se algo dentro dela gritasse com os punhos. Sua coluna enrijeceu, as escápulas estremeceram. Outro chute. E mais um. Não doíam, mas exigiam. De forma urgente, clara, como um sinal, como uma ordem. Ela fechou os olhos, ergueu levemente a cabeça e sussurrou tão baixo que só ela podia ouvir. Eu te ouço, pequenino. Eu te ouço. E juro, não vou deixar que vendam você também. As lágrimas não vieram. Estava frio demais para lágrimas. A neve grudava nos cílios, e o vento cortava seu rosto. As rodas da carroça rangeram. O fazendeiro puxou a corrente. Ela forçou as pernas a se mover, passo a passo em direção à traseira do veículo. O irmão ainda estava de costas, com a mão apoiada na coronha do revólver preso ao cinto. Esperava que tudo se resolvesse. Esperava pelo pagamento. A carroça tremeu levemente. Uma roda bateu numa pedra sob a neve. Esse pequeno impacto foi tudo o que ela precisava. Transferiu o peso do corpo, deu uma guinada com o ombro e atingiu o homem que estava ao lado. A corrente prendeu no canto da madeira e arranhou. Ouviu o fazendeiro soltar um palavrão. Mas ela não esperou. Atirou-se para o lado na neve com o corpo inteiro, como quem mergulha na água. A queda foi brutal. Primeiro o ventre, depois os joelhos, por fim o rosto. A dor explodiu na lateral do corpo. Mas antes que alguém gritasse seu nome, ela já estava de pé, cambaleando, com sangue nas calças, com o frio como uma lâmina na nuca, começou a correr. Atrás de si ouvia os gritos. A neve rangia sob as botas, mas ela não se virou. Os galhos batiam em seu rosto como chicotes. Sentia o gosto de sangue nos lábios. Os olhos ardiam. Mas continuava correndo, porque dentro de si não carregava apenas a si mesma. Carregava algo que não estava à venda. Algo que ainda tinha uma chance. O coração que batia dentro dela não era o seu. Era um segundo coração, menor, mas igualmente rápido, que batia com ela como um eco. Como o ritmo de uma luta. As mãos seguravam o ventre, como se quisessem protegê-lo por conta própria. Ela não era protegida por ninguém.
O pai morrera há muito tempo. A mãe partira em silêncio, deixando apenas saudade. E o irmão, aquele que um dia fora seu defensor, trocara-a por dinheiro. Mas agora, naquela corrida pela noite, ela sentia que era capaz de proteger por si só. Ainda que caísse na neve e jamais se levantasse. O anoitecer chegou depressa. A neve se tornava mais espessa. O vento uivava. Mas June seguia correndo. A cada passo, afastava-se das correntes do mercado, da maldição que a havia transformado em mercadoria. Corria porque dentro dela crescia algo que ainda não conhecia a palavra medo. E não pretendia aprender. Era uma noite em que tudo podia acabar, mas ainda não tinha acabado. Ainda não. A escuridão se adensava como fumaça. O céu era negro, mas não calmo. As nuvens pendiam baixas, pesadas, como se aguardassem apenas o momento certo para se romper. Ao longe, ouvia-se um uivo isolado, difícil dizer se era o vento ou um lobo. June tropeçava nas raízes, caía repetidamente em montes de neve mais fundos do que pareciam. Cada queda lhe arrancava o fôlego. Cada vez que se erguia, levava consigo o que restava de força. Mas ela seguia. Ou melhor, arrastava-se adiante, como alguém que não conhece outra direção senão para frente. Suas mãos estavam roxas, os dedos rígidos. As botas haviam ficado para trás, arrancadas, perdidas, destruídas. Os pés estavam enrolados num pedaço do próprio vestido, que ela cortara com uma faca. Caminhava deixando marcas, manchas de sangue sobre a neve branca, galhos quebrados, suspiros no ar congelado. Na cabeça havia apenas uma coisa: mais um pouco. Só mais um passo. Só mais uma árvore. Seu ventre doía, não como uma ferida, mas como um peso. A criança não dormia. Mexia-se. Deslizava sob a pele como se também buscasse uma saída. Às vezes um chute atingia as costelas, outras vezes o lado do corpo. Mas June sabia que não estava sozinha, que não carregava o vazio, que, acontecesse o que fosse, ela já não era apenas uma. As árvores se adensavam. Em algum lugar entre elas havia trilhas antigas, mas ela não conhecia aquela terra. Sabia apenas que naquela direção não havia carroças, não havia homens com chicotes, não havia ninguém que pudesse obrigá-la a voltar. Quando as pernas começaram a tremer tanto que não a sustentavam mais, ela caiu de joelhos e deixou atrás de si uma marca como uma escultura. Uma mulher curvada, protegendo o ventre com os braços. Não havia lágrimas. Havia apenas neve. E silêncio. E dor. Ao fechar os olhos, viu o rosto da mãe. Não como se lembrava nos últimos dias, mas como era antes, na cozinha, quando cantarolava sobre a panela, espantando moscas e preocupações. June levou a mão aos lábios como se pudesse segurar aquela imagem. Sussurrou algo inaudível. Uma prece? Um nome? Talvez só o eco de uma lembrança. Depois seguiu em frente de novo. Não sobre os pés. De joelhos. Usava as mãos para afastar a neve, arrastando-se adiante. As unhas se quebravam sob o gelo. A pele se abria com o frio. Mas havia luz. Lá adiante, entre as árvores. Pequena, tremeluzente. Como se alguém tivesse deixado uma chama na janela. Talvez uma vela. Talvez um fogo. Talvez esperança. June não sentia alegria. Não tinha forças para sentimentos. Mas arrastou-se em direção à luz. 1 metro, depois outro. Cada centímetro custava-lhe o ar. A neve invadia o colarinho, roubava-lhe o pouco de fôlego. Mas ela não desviava o olhar. Não rezava. Não suplicava. Apenas rastejava. Por fim, quando já pensava que aquela chama era apenas ilusão, viu uma parede de troncos, coberta de neve, inclinada, mas real, e uma porta, fechada, mas ali. Bateu uma vez, depois outra, e mais uma. Não tinha forças para gritar. Apenas sussurrou: ajuda. Não houve resposta. O tempo desacelerou. Tudo desapareceu, exceto a dor nos lados do corpo e o chute que de repente a lembrou de que ainda não podia descansar. Com esforço, afastou-se da porta.
Tombou de lado. Seu corpo afundou na neve. A luz começava a sumir. Mas antes que tudo escurecesse, ela ouviu algo. Um estalo, um rangido, e a voz calma, baixa, de um homem. Quem foi que te deixou aqui? Depois silêncio. E mãos firmes, seguras, que a levantaram do chão como se fosse uma criança. E a voz agora mais próxima, não perguntando, mas resmungando. Vai congelar, moça, e levar junto esse pequeno. Maldição. A luz voltou. O fogo reacendeu, mas June já não viu. Afundou-se na escuridão, sentindo apenas uma coisa: o calor. Voltando. Devagar, mas voltando. Na cabana reinava um silêncio espesso como alcatrão. As paredes de madeira não deixavam passar a luz. Apenas o som do fogo e os estalos ocasionais da resina aquecida lembravam que o tempo ainda corria. O ar cheirava a fumaça, pele molhada e algo antigo. Como se a própria floresta tivesse respirado naquele lugar e nunca mais parado. O homem que a havia erguido do chão não disse uma palavra a mais do que o necessário. Seus gestos eram firmes, moldados por anos de solidão e urgência. Deitou-a sobre um catre ao lado do fogão, pesada de frio, com os lábios pálidos como cinza. Olhou para ela por alguns segundos, as sobrancelhas franzidas projetando sombra sobre seus olhos. Chamava-se Thomas. Havia mais de 5 anos que não recebia visitas. Construíra aquela cabana com as próprias mãos, feita de toras grossas, sem enfeites, sem histórias. Não precisava de gente. Não queria conversas. Todos os dias acordava antes da aurora. Cortava lenha, pescava no rio congelado, consertava o que se quebrava. E em todos esses dias, nada o surpreendeu. Até agora. O corpo dela era leve demais, como se restassem apenas ossos e teimosia. Vestia um casaco fino, encharcado, congelado nos ombros. Quando desatou as botas e as retirou com cuidado, os pés estavam roxos. Pegou uma velha pele de animal do banco e cobriu-lhe as pernas. Não tocou mais do que o necessário. As mãos, ele ajeitou com delicadeza sob o cobertor. Depois levantou-se, foi até o fogão e alimentou o fogo com mais lenha. A chama cresceu, iluminando o interior da cabana. Pela primeira vez em semanas, o lugar se aqueceu de verdade. Thomas afastou-se, sentou-se num banco do outro lado do cômodo e observou. Não o rosto, o ventre. Aquela curva redonda e pesada da vida. Ainda se movia. Algo pulsava ali. Algo vivia. Tentava existir. Na memória veio outra imagem. Outro ventre. Outra criança. Dedinhos que apertavam sua mão no último lampejo entre as chamas. Naquela noite, não conseguiu tirar a filha da casa em chamas. O fogo foi mais rápido. A fumaça, espessa demais. E a força que ele tanto precisou veio tarde demais. Desde então, não acendia fogo por ninguém. Até hoje. Da prateleira da cozinha, pegou um caldeirão, lançou uma porção de carne seca e algumas ervas. Despejou água, colocou sobre o fogão. O cheiro de caça e tomilho começou a se espalhar pela cabana. Não era para ela. Não diretamente. Mas ele cozinhava. E isso bastava para que algo mudasse. Quando o caldo começou a ferver, Thomas olhou novamente para a mulher. As bochechas estavam molhadas, mas não por lágrimas. A neve derretia nos cabelos, nos cílios, na pele de animal que a cobria. O frio a deixava devagar, centímetro por centímetro. Ele aproximou uma vela, deixou ao lado do catre, cobriu-a com uma manta espessa. Em seguida, levantou-se, pegou uma velha luva de couro e abriu a janela. Só por um instante, só o suficiente para deixar o ar fresco entrar. Quando voltou, trazia um pedaço de papel. Colocou-o ao lado da vela. Na folha, com caligrafia quadrada e irregular, havia apenas uma frase. Não se mova, não se esforce. Sua barriga está maior que um barril. Sentou-se novamente. Ficou em silêncio por um longo tempo. O fogo estalava, o vapor subia do caldeirão e a mulher respirava de forma estável, embora rasa. Thomas olhava para as chamas.
Nelas via tudo o que não sabia dizer. Não fazia aquilo para ser herói, nem por pena. Apenas odiava ver alguém congelar em sua terra. Não acreditava em destino, mas acreditava numa coisa simples. Se alguém chega à sua porta naquele estado, não se pode ignorar. Ergueu os olhos por um momento, fitou a mulher, depois o fogão, depois o fogo. Não dou comida a andarilhos, resmungou para si. Não recebo gente, mas morrer aqui nas minhas matas é um desperdício de neve. Ele ainda não sabia que aquela frase ficaria com ele por mais tempo. Não sabia que, mesmo sem perceber, começara a dividir aquele fogo. Não apenas com a mulher vinda da floresta, mas com algo mais, algo que talvez reacendesse também dentro dele. June despertou lentamente, como quem retorna de muito longe. Primeiro ouviu o fogo. Seu estalar era calmo, ritmado, lembrava uma respiração. Depois sentiu o cheiro. Não de fumaça, não de sujeira, mas de madeira e carne cozinhando devagar em algum caldeirão pesado de ferro. Em seguida, chegou o calor. Um calor verdadeiro, não aquele passageiro de quem fugiu da morte, mas o que penetra a pele, se instala nos ossos e acalma o coração. Abriu os olhos. A visão ainda turva lhe revelou as vigas no teto, a parede de toras, uma sombra que se movia por perto. Mexeu-se com cuidado. Suas mãos estavam apoiadas sobre o ventre, cobertas por uma manta grossa. Sob os dedos, sentiu calor e movimento. A criança ainda estava ali. Ainda se mexia. Ainda vivia. Deitava-se sobre um colchão rústico, macio de palha e lã antiga. Alguém havia tirado suas roupas molhadas e a envolvido numa camisa de flanela seca. Ao lado, uma caneca com chá, ainda fumegante. Mais adiante, a lareira. As chamas dançavam tranquilas, lançando reflexos dourados sobre as paredes. E perto do fogo, um berço, velho, de madeira. Uma perna remendada, como se um dia tivesse quebrado. Por dentro, forrado com uma manta desbotada, mas limpa. O berço estava posicionado para receber o calor do fogo por igual. Alguém o colocara ali com cuidado, com lembrança. June não chorou, mas algo se moveu dentro dela. Uma memória, uma promessa, uma esperança que ainda não ousava nomear. Olhou para a barriga. O bebê chutou, como se também sentisse que aquele lugar era diferente. Ela sussurrou baixinho. Estamos seguros. A cabana estava silenciosa, mas a presença de quem a salvara era sentida em tudo. Nos objetos, nos gestos contidos. Sobre a mesa, havia um pente de madeira, liso, simples, como se anos de dedos tivessem moldado sua superfície. Sobre a porta, um cinto de couro, talvez para seus sapatos. E junto ao caldeirão, um bilhete. Ela o desdobrou com cuidado. Não queime a comida e não se esforce. Essa barriga está maior que um barril. O sorriso veio tão de repente que a surpreendeu. Foi leve, real, como a primeira luz do amanhecer depois de uma noite muito longa. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, a porta rangeu. Thomas retornava da floresta com 2 feixes de lenha sobre o ombro. Entrou sem dizer palavra, como se tudo fosse rotina. Como se não a tivesse resgatado da beira da morte. Fez um gesto com a cabeça. Já está de pé? Sim. Um pouco. Depositou a lenha junto ao fogão. Seus movimentos eram calmos, metódicos. Cada gesto nascia do hábito, não da emoção. A camisa xadrez tinha os cotovelos gastos, a barba por fazer, as mãos geladas. As botas deixavam rastros úmidos nas tábuas do chão. Não sei como te agradecer, disse ela em voz baixa. Não precisa, murmurou ele, tirando as luvas. Não fiz por agradecimento. Você precisava de calor. Aproximou-se do caldeirão, ergueu a tampa, aspirou o aroma, acrescentou uma pitada de sal. Coma, enquanto está quente. Quando ela estendeu a mão para a tigela, ele a deteve com um gesto. Não essa, a azul é mais leve. June o olhou surpresa.
Você pensou em tudo, não foi? Ele deu de ombros. Serviu-lhe a sopa. Ela se sentou à mesa devagar, com cuidado. A primeira colher foi como uma prece. O calor desceu pela garganta, espalhou-se pelo peito, pelo ventre, pelas mãos. Quase chorou, mas conteve-se. Em vez disso, olhou para ele. Não estava sentado. Caminhava pela cabana, verificando as janelas, mexendo no fogo. Sempre em movimento, como se precisasse manter a distância. Seus olhos pousaram sobre a lareira. Na prateleira havia uma moldura. De madeira, mal esculpida, mas cheia de ternura. Não havia foto ali. Apenas uma palavra, entalhada com outra caligrafia. L. Ela levantou os olhos. É sua filha? Thomas parou. Os músculos tensionaram-se. É. Ela não está aqui? Estava, há muito tempo. Suspirou. Curto. Profundo. O fogo a levou. A casa não durou muito depois dela. June silenciou. As mãos apertadas ao redor da tigela. Sinto muito. Ele assentiu. Eu também. Ela se levantou, aproximou-se do berço, passou os dedos pela borda. A madeira estava quente pelo calor da lareira. Era dela, não era? Era. O silêncio que se seguiu não era pesado. Era vasto, como o espaço entre duas pessoas que carregam algo muito parecido dentro de si, mesmo sem saber. Eu também choro pela minha, sussurrou June, mesmo que ela ainda não tenha nascido. Thomas desviou o olhar. Não sou bom em salvar pessoas. Nunca fui. Ela o fitou. Mas você me salvou. Ele balançou a cabeça. Não. Só não suporto ver alguém congelar. Pegou o casaco do gancho. Vestiu-o lentamente, como quem tenta escapar das próprias palavras. Mas ainda sei aquecer alguém. Isso ainda sei fazer. E saiu. Em silêncio. Na neve. Sem mais explicações. Na cabana ficou o fogo. Quente. Constante. Vivo. E June sentou-se ao lado do berço. Nas mãos, segurava uma calma que nunca conhecera. Já não era mais alguém que precisava se esconder. Era alguém que havia resistido. Pelo filho. E talvez por ele também. Os dias começaram a tomar ritmo. Não aquele que ela conhecia de antes, onde o tempo era medido por gritos, violência e o silêncio que vinha depois dos golpes. Este era outro. Silencioso, lento, cheio de coisas pequenas, mas certas. As manhãs na cabana começavam com o ranger da porta. Thomas voltava do galpão de lenha, trazendo novos feixes que empilhava ao lado do fogão. Sem dizer uma palavra, sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo gesto. June aprendia o interior da cabana como se já vivesse ali há anos. Sabia quais tábuas rangiam, quais toras ardiam por mais tempo, onde guardar o chá de folhas secas, como mexer o caldo para que não grudasse. Seu corpo doía com o peso da criança, mas não mais por medo. Pela primeira vez em muitos meses, o silêncio não era ameaça, era abrigo. Ela se envolvia nele como num velho casaco puído, que, apesar de tudo, ainda conservava o calor. Thomas não era de falar muito, mas ela via que ele notava tudo. Quando a faca da cozinha perdeu o fio, no dia seguinte estava afiada. Quando o fundo da panela escureceu de fuligem, apareceu lavada, limpa, no canto do fogão. Até a dobradiça que rangia e a incomodava. Numa manhã, calada, deixou de fazer barulho. Substituída, sem uma palavra. A dobradiça parou de travar, disse ela baixinho, levantando os olhos do prato. Thomas apenas olhou. O vento não entra mais, e se deixar panela vazia, urso sente o cheiro. Ela sorriu. Não agradeça, respondeu rápido. Não gosto de ficar devendo. Às vezes, ela o observava de canto, enquanto tomava chá. Ele se movia como alguém que nunca ficara tempo demais num lugar só. As mãos estavam sempre ocupadas, cortando madeira, afiando ferramentas, carregando baldes. Mesmo sentado, o corpo parecia pronto. Como se esperasse algo que nem sabia nomear. Não estou acostumada com isso.
disse uma vez quando ele lhe estendeu um pedaço de pão de fubá seco. Com alguém fazendo algo por mim. Thomas não a olhou. Passou a mão pela barba. Não sou alguém. Não sou gente. Depois foi até a porta e saiu, deixando aquelas palavras para trás. Pareciam um enigma, mas não pediam resposta. À noite, o céu ficou cinza, cor de metal. O vento golpeava as paredes da cabana, arrancando estalactites e neve. June estava sentada junto à lareira, balançando levemente na cadeira. O bebê se mexia inquieto. Sentia o peso descer. Ainda não era dor, só um aviso, um sinal. Nas mãos tinha um cachecol tentando costurar a borda novamente. A agulha passava pelo tecido com dificuldade. A chama da vela vacilava. Então ouviu. Não o vento. Não o rangido do telhado. Outra coisa. Cascos. Distantes. Lentos. Mas se aproximando. 1, 2. Pausa. 3. Ficou imóvel. Os olhos se voltaram para a janela. Só a escuridão e o movimento dos galhos. Thomas estava ao seu lado antes que ela dissesse qualquer coisa. Não fez perguntas. Nem falou. Apenas segurou o braço dela e a levantou com cuidado. Em seus olhos não havia medo. Apenas prontidão. Levou-a até o fundo da cabana, onde atrás de uma prateleira de panelas havia uma tábua solta. Pressionou-a e revelou um painel. O espaço atrás era estreito, baixo, mas protegido. Entra, disse baixo. Leva a manta, fica quieta. Não te mexe até eu voltar. June assentiu. Escondeu-se no vão. Encolheu-se como pôde, protegendo o ventre com os braços. O casaco de Thomas ainda guardava seu cheiro. Madeira, fumaça, ar frio. Ele fechou a porta e veio o silêncio. Logo depois, um estalo. A porta da frente. Alguém entrou. Uma voz, áspera, estranha. Estamos procurando uma moça, grávida, branca. Pode estar por essas bandas. A voz de Thomas, firme, afiada. Não vi ninguém. Se tivesse, já não estaria mais grávida. Pausa. Outra voz, mais jovem, cautelosa. Podemos dar uma olhada? Não. Silêncio. A madeira rangeu. Você mora sozinho? Thomas não respondeu de imediato. Depois palavras como lâmina. Moro sim. E agora sei por quê. Pausa. Passos leves. Um vulto por trás da parede. Não se mete, garoto. Vê aquele machado na porta? Silêncio. Raspado de botas no chão. Talvez tenha ido por outro caminho, disse alguém. Não vale a pena. Ele tá falando sério. Os passos se afastaram. A porta se fechou. June não respirou durante todo o tempo. Quando ouviu a mão de Thomas abrir o painel, estremeceu. Nos olhos dele havia uma sombra de raiva, mas também algo mais. Responsabilidade. Se foram, disse. Por enquanto. Ela saiu da toca tremendo inteira. Os olhos marejaram, mas ela conteve. Vão voltar. Thomas a encarou. Sim. O que vamos fazer? A voz dele era decidida. Vamos sair daqui. Antes da próxima nevasca, conheço alguém. Alguém? Perguntou baixo. Uma mulher velha. Mora perto do rio. Entende de ervas. Não me deve nada, o que quer dizer que não vai mentir. Começou a arrumar as coisas. Movimentos rápidos, certeiros. Faca, corda, mantas, carne seca. Thomas, disse ela, quase num sussurro. Por que está fazendo isso? Ele parou. Olhou para ela por um momento. O tempo pareceu segurar a respiração. Respondeu devagar. Por que não se abandona um fogo que já começou a arder? Estendeu o cachecol. Amarra. Partimos ao amanhecer. Antes mesmo que o céu clareasse por completo com o pálido amanhecer, a cabana já estava tomada por um silêncio tenso. Não aquele silêncio da noite anterior. Quente, repousante. Este era tenso como uma corda de arco, esticada até o limite. Thomas se movia sem uma palavra. Seus passos eram precisos, contidos. Embalava apenas o essencial. Sem pressa, mas sem desperdício. Um pano bem fechado com ervas. Um pequeno caldeirão de metal amarrado ao lado da carroça.
Dentro da cabana, o fogo ainda ardia, mas ele não alimentava mais as chamas. Deixaria o suficiente apenas para aquecer. Não mais. June despertou quando ele fechava o último saco. Estava encolhida sobre o catre, com uma das mãos no ventre, o rosto mais pálido que de costume, os olhos escurecidos, fundos. Olhou para ele sem dizer nada, e ele apenas retribuiu o olhar com um leve aceno. Aquilo bastava. Estava tudo ali. O que está acontecendo? Sussurrou ela. Vamos sair. Agora. Lançou um olhar pela janela. Uma sombra se moveu entre as árvores. Corvos se ergueram no ar rasgando o silêncio. Estão voltando, disse apenas. Com mais homens. June tentou se erguer, mas o peso na barriga a puxava de volta. Soltou um gemido. O rosto se contorceu em dor. Não consigo, não rápido. Thomas não respondeu. Ajoelhou-se junto a ela. Seus braços eram como troncos, ásperos, firmes, imutáveis. Então eu caminho por nós dois. Ergueu-a do catre como se ela nada pesasse. Envolveu-a em mantas, como quem protege algo frágil, prestes a quebrar com um suspiro. Levou-a para fora sem dizer palavra, e ela sentiu que, embora o mundo lá fora fosse frio, aquelas mãos não eram. A neve ainda era recente, intocada. A carroça os esperava com as rodas afundadas levemente na terra. Thomas a acomodou com cuidado sobre uma cama improvisada de feno e peles. Cobriu-a com precisão, deixando apenas uma fresta para que ela respirasse e visse. O mundo além do tecido era borrado, mas nítido o suficiente para enxergar suas costas, os ombros, a mão nas rédeas. Partiram. As rodas da carroça rangiam baixo, abafadas pela neve. As árvores passavam uma a uma. A floresta parecia uma catedral, solene, escura, erguida de sombras. Cada passo do cavalo era como batida de tambor. Constante, lenta, resoluta. June sentia cada solavanco atravessar as costas até o ventre. A criança se mexia inquieta. Sentia de alguma forma que algo mudava, que algo o seguia. Você sabe para onde estamos indo? Perguntou em certo momento com a voz seca de frio. Para alguém que não faz perguntas, respondeu. Alguém que um dia me salvou quando eu não sabia salvar ninguém. Ele não a olhou. Não explicou mais, e ela não insistiu. Apenas apertou o ventre com a mão, como se dividisse com a criança o pouco de calor que restava nela desde a noite. O dia se arrastava. O sol escondido pelas nuvens lançava apenas uma luz opaca, sem hora. Pararam apenas uma vez, junto a um riacho, para dar água ao cavalo e um gole de cantil a June. Thomas ajudou-a a sentar, cobriu-a com mais firmeza, não disse nada quando ela estremeceu. Suas mãos eram firmes, sua presença segura. Quando o sol começou a desaparecer e a neve voltou a cair, a floresta se rarefez. Adiante surgiu uma chaminé de pedra, solitária, acima das moitas. Um telhado espreitava por trás da elevação. Da chaminé subia fumaça, fina, constante, quente. A cabana à beira do rio era menor que a anterior. Cercada por salgueiros, com portas baixas e janelas cobertas por ramos de ervas. Antes que chegassem, a porta se abriu sozinha. Na soleira apareceu uma mulher, idosa, com os cabelos presos num coque apertado. Os olhos eram estreitos, duros como pedra, mas atentos. Não pareceu surpresa ao vê-los. Apenas ergueu uma sobrancelha. Você trouxe a tempestade, disse a Thomas. Ele assentiu. E o fogo que preciso manter aceso. A mulher olhou para June. O olhar percorreu seu rosto, seu ventre, suas mãos. Não foi você que a fez assim? Não. Mas agora ela está sob minha guarda. A mulher não respondeu, deu um passo atrás. Entrem. Por dentro, a cabana era mais quente do que parecia. O cheiro de ervas tomava o teto. Uma sopa fervia sobre o fogão. Ramos de sálvia e cascas pendiam das vigas, balançando levemente com o calor. A anciã deitou June perto do fogo. Tocava-a com firmeza e cuidado.
Tomou-lhe o pulso, apoiou a mão sobre o ventre, semicerrando os olhos. Está perto, disse. A criança quer nascer. Em breve. Thomas permanecia em pé, braços cruzados, rosto tenso, silencioso. Vão nos encontrar, murmurou June. Vão tentar, respondeu a mulher. Mas essa é minha terra, e eu enxergo a culpa antes que cheguem os culpados. Entregou a Thomas um pedaço de pano quente. Ferva mais água. E afie o machado. Naquele entardecer, já não eram apenas fugitivos. Eram algo mais. Eram uma chama no meio da tormenta. E começavam a entender que, se quisessem sobreviver, teriam de queimar juntos. A noite caiu de repente, como se tivesse sido empurrada do horizonte por algo impaciente e sombrio. O céu escureceu sem transição, e o vento golpeou a cabana com grãos de neve afiados e a promessa silenciosa de que aquilo ainda não era o fim. O fogo no fogão estalava de forma irregular, mais alto do que antes, como se tentasse sozinho afastar algo que se aproximava pela mata. Dentro da cabana havia calor, sim, mas também uma tensão surda, crescente. June estava deitada sobre o catre, os olhos arregalados, os lábios úmidos de suor. Seu corpo tremia, não de frio, mas de esforço. As contrações tinham começado devagar, como pulsações vagas, depois ondas de dor que vinham das costas e se estendiam até o ventre. Respirava de forma curta, rápida. Os dedos agarravam com força o cobertor de lã. A criança se mexia em seu interior com pressa, como se também procurasse uma saída. Thomas permanecia ao lado, sem tirar os olhos dela. O rosto mais pálido que o habitual, as mãos agarradas com tanta força à borda da mesa que os nós dos dedos estavam brancos. O fogo refletia-se em seus olhos, mas não era o clarão que o perturbava. Era o medo, não dos homens, nem da nevasca, mas do que não sabia fazer, de não ser suficiente. Eu não sei como se faz isso, murmurou de repente com voz baixa, quase pedindo desculpas. A mulher idosa olhou para ele do escuro com firmeza. Você mantém árvores vivas durante tempestades. Sustenta a chama em fogão com vidro quebrado. Espanta lobos. Hoje você não sustenta o mundo, hoje você sustenta ela. Aproximou-se, pousou-lhe a mão sobre o peito. Aqui tem o que basta. Thomas engoliu em seco. Assentiu com a cabeça e ajoelhou-se junto a June. Ela o olhou, os olhos cheios de lágrimas, mas não de medo, de dor e de algo mais, confiança. Eu tô aqui, disse ele. É tudo o que eu tenho. June fechou os olhos. As lágrimas correram pelas têmporas. Quando a próxima contração a atravessou como lâmina, agarrou-se à camisa dele com tanta força que o fez inclinar-se. Mas ele não se afastou. Ficou. Segurou a mão dela. Pressionou um pano úmido contra sua testa. Sussurrava coisas que nem ele compreendia. Respira comigo, dizia. Contamos juntos. 1, 2, 3. June gritava. Não de medo, de força. Seu corpo estremecia como se quisesse expulsar tudo o que um dia a manteve presa. A dor era como um rio, largo, violento, impossível de conter. Mas ela já não estava sozinha. Quando se contorcia no catre, Thomas estava ali, oferecendo água, segurando-lhe as costas com o cobertor, aquecendo-lhe as mãos, silencioso, quando não havia palavras. Presente, quando faltava o ar. Me dá o que dói, sussurrou ele quando um gemido lhe escapou dos lábios. Eu levo o que você puder me dar. Quando veio a próxima onda de dor, ela já não resistiu. Gritou. Não como quem está sendo quebrado, mas como quem luta pela vida. A mulher idosa inclinou-se sobre ela, murmurando palavras em uma língua que nenhum dos dois conhecia. As ervas vaporizavam no canto. A água fervia, a sombra dentro da cabana se adensava. Agora, menina, empurra. June gritou, com o corpo inteiro. Um som que não pertencia a este mundo, mas ao núcleo da terra. Thomas apertou sua mão com mais força, como se pudesse absorver o sofrimento. O rosto molhado, sem saber se era suor dela, lágrimas dele, ou apenas o calor que o impedia de desabar. Mais uma vez,
Mais um empurrão. O ar na cabana ficou denso como fumaça. Tudo sumiu, exceto 3 respirações, uma dor, uma vontade. Então veio o silêncio. Não o silêncio da morte, um silêncio vivo. Por um instante o tempo não existia. E então, o choro, agudo, claro, de criança. Repentino, como se a própria vida tivesse rompido um véu. A velha ergueu o recém-nascido. Lavou-o. Enrolou-o em um pano. Depositou-o sobre o peito de June. Forte, disse. Como a mãe. June olhou. O rosto do bebê ainda estava úmido, enrugado como pétala não aberta. Mas os olhos, abertos, respirando, buscando. A criança chorou outra vez, baixinho, e depois se aquietou sobre a pele da mãe. June começou a rir. Um riso frágil, trêmulo, mas verdadeiro. Pela primeira vez em muitos meses. Perfeita, sussurrou. Thomas ficou imóvel. Havia um brilho nos olhos, mas ele parecia não acreditar que era real. Então June estendeu a mão, segurou a dele e a guiou até o corpinho envolto em pano. Também é tua filha, disse ela em voz baixa. Ela nasceu porque você manteve a chama acesa. Por que não foi embora? Thomas congelou. E então respirou, fundo, longamente. O bebê cessou o choro, olhou para cima. Você manteve o fogo por mim, sussurrou June. Agora eu mantenho por ela. E por um longo instante, Thomas não disse nada. Ficou com a mão sobre a criança, os olhos cheios de algo que ele não sabia nomear. E não lutou mais contra o que sentia. O fogo no fogão estalava com calma. E o mundo, ainda coberto de neve e ameaças, de repente se tornou um lugar onde algo mais podia acontecer. O dia começou de novo, não com luz, mas com a sombra se rendendo ao fogo. A neve caía devagar, uniforme, sem vento, como se o próprio mundo tivesse prendido a respiração. Na cabana à beira do rio, tudo era silêncio. Do fogão saía calor suave. No canto, um berço, novo. Thomas o construíra na mesma noite em que a criança veio ao mundo. Feito de pinho, liso ao toque, com entalhes simples de flores silvestres, daquelas que nascem às margens do rio na primavera. Era forte, feito para durar mais do que um inverno. Na manhã seguinte, June levantou-se do catre, envolta em um cobertor, com a filha junto ao peito. A pequena dormia tranquila, encolhida como um botão, com os lábios ainda úmidos de leite. Quando viu o berço, June parou. Passou os dedos pelas figuras entalhadas. Havia um brilho em seu olhar. Você fez isso? Perguntou baixinho. Thomas estava junto ao fogão mexendo nas brasas. O antigo rangia. Tentou soar indiferente, mas não conseguiu. Desviou o olhar. Ela ainda o fitava. Aquelas flores. Eu colhia com minha mãe, quando era pequena. Ela gostaria que minha filha também as visse. Ele não respondeu. Não era necessário. Pela primeira vez o silêncio dele não era um muro. Era uma ponte. À noite June cantava canções de ninar. As mesmas que há muito não cantava. As melodias vinham da memória, suaves, como fantasmas antigos. Às vezes esquecia as palavras. Às vezes apenas murmurava o ritmo. Thomas nunca cantava, mas estava sempre por perto. Afiava facas, levava lenha, sentava à mesa com um canivete e um pedaço de madeira, de onde surgiam aos poucos cavalinhos, passarinhos, pequenos ursos. Certa tarde, os cães rosnaram. June, sentada à janela com a filha no colo, ficou imóvel. Thomas estava à porta antes que qualquer um batesse. Saiu. Tinha um machado na mão. Não o levantava. Segurava-o baixo, firme. Eram 3 homens. Uma carroça velha, cavalo de crina opaca. Rostos duros, um deles puxou um papel amassado. Estamos procurando uma mulher, disse. Fugiu, branca, estava grávida. Os irmãos ofereceram recompensa. Thomas não respondeu, nem piscou. Apenas ficou ali. Pedra. Presença. Dizem que a viram por aqui, insistiu o homem. Não queremos confusão. Só justiça. Justiça?
Thomas repetiu a palavra como quem há muito deixou de usá-la. Ela é mãe. Silêncio. Tensão. O homem semicerrava os olhos. Está escondendo ela? Thomas ergueu o machado. Não alto. Apenas o bastante para lembrar que era uma ferramenta. E também uma promessa. Quer levá-la? Perguntou. Vai ter que passar por mim. Não havia raiva em sua postura. Apenas uma firmeza escura, enraizada. Não ameaçava, não falava demais. Mas algo em sua voz fez com que o segundo homem puxasse o companheiro pelo ombro. Não vale a pena, sussurrou. Ele fala sério. Eles foram embora. Ninguém olhou para trás. Ninguém ousou cuspir no chão. Desapareceram entre as árvores, deixando apenas marcas de rodas e neve remexida por cascos. Quando tudo silenciou, June saiu à soleira. A filha dormia enrolada no chale. Ela ficou parada e olhou para Thomas. Não perguntou nada. Apenas olhou. Ele nada disse. Estava ali, com a mão ainda apertada no cabo do machado. Os olhos concentrados, não duros, mas cheios. Você não precisava, disse ela. Eles não valiam nada. Ela deu um passo. E você vale. Ele não se mexeu, mas também não desviou o olhar. Você não é só um teto, sussurrou ela. É o fogo. O abrigo. Ele franziu o senho, como quem carrega algo mais pesado que machado. Ela tocou seu braço. Você é o lar. Com o tempo, o mundo começou a mudar. A neve derreteu, o telhado foi consertado, as vigas reforçadas. Uma nova janela foi aberta. No parapeito, June secava ervas. Sobre a mesa, surgiram marcas, de colheres lançadas com força, de risos, de vida. Thomas ainda acordava antes do sol. Cortava lenha. Mas agora o machado repousava ao lado de brinquedos de madeira que esculpia, pequenos cavalos, pássaros, ursos. A menina, a filha deles, crescia. Os olhos eram de Thomas, os lábios da mãe. E a voz, suave, mas decidida, como se tivesse vindo ao mundo com algo a dizer. Da vila vizinha chegou um convite. Festa, fogueira, pão assado em conjunto. Thomas deu de ombros. Não somos gente de festa. June sorriu. Não, mas ela pode ser. E foram. A fogueira era imensa. Pedras dispostas em círculo. Crianças corriam. Os anciãos cantavam canções antigas. O pão era servido em tigelas de barro. Quando pediram que June falasse, Thomas se enrijeceu. A criança dormia em seus braços, no chale, quente, segura. June foi até a frente, parou diante do fogo. Meu nome é June, disse. Um dia fui vendida pelo próprio sangue, acorrentada, amarrada. Fugi não porque era corajosa, mas porque a criança no meu ventre chutava como se me implorasse para lutar. Olhou para Thomas. Não fui salva por um herói. Fui salva por um homem que não falava muito, que não sorria sem razão, mas que acendia o fogo, deixava comida, afiava a faca e se colocava entre mim e o que queria me destruir. Levou a mão ao peito. Ele nunca me disse que eu estava segura, apenas fez com que eu estivesse. O silêncio se espalhou entre os presentes. Thomas saiu da multidão. Não disse nada. Aproximou-se da filha. Tirou do bolso um canivete de madeira. Nele uma palavra entalhada. Esperança. Colocou-o na mão da menina. Ela vai crescer e não vai lembrar, murmurou. Mas vai saber que um dia isso foi afiado. June sorriu. Naquela noite voltaram à cabana. O fogo crepitava no fogão. A filha dormia. June a embalava e murmurava uma canção. Thomas sentava ao lado esculpindo algo novo. Não para ele, para ela, com a seriedade de quem torna cada objeto sagrado. Lá fora, a neve caía, silenciosa, sem lembrança, sem medo. Apenas caía. Se essa história aqueceu algo silencioso no teu coração, deixa teu sinal. Curte. Escreve algumas palavras. Inscreve-te no Wild West Love Stories. Aqui o fogo não se apaga. Aqui as pessoas não somem. Aqui se reencontra o que foi perdido. Na cabana já era noite, mas o fogo ainda estalava, lançando sua luz alaranjada sobre as vigas do teto
e o assoalho de tábuas irregulares. A menina dormia no berço, respirando baixinho, com a mãozinha fechada em torno do canivete de madeira que Thomas havia entalhado, onde gravara uma única palavra: esperança. Acima dela, pendia a sombra da cortina de linho, costurada à mão por June, bordada com flores do campo. Ali não havia riqueza, mas cada coisa tinha sentido. Cada objeto era um presente. Cada detalhe carregava algo feito para durar mais do que apenas um inverno. Thomas estava sentado na cadeira de balanço, ao lado do fogão. Tinha um pedaço de madeira nas mãos, mas dessa vez não esculpia. Apenas olhava. Para o fogo, para a sombra do berço, para a mulher sentada do outro lado do cômodo, encostada à parede, com uma caneca de chá entre os dedos. O silêncio era pleno, calmo. Nada mais os perseguia, nada rondava entre as árvores. Lá fora, a neve voltava a cair, devagar, mas não como ameaça, não como inverno que quer selar os corações. Agora era apenas silêncio, brancura, pano de fundo, dentro da cabana, calor, espaço, vida. June levantou-se, ajeitou a manta no berço, virou-se e olhou para Thomas. Ele não perguntou nada. Não precisava. Olhava para ela com a mesma atenção com que um dia vigiava as árvores antes da tempestade. Quando ela se aproximou, pegou a mão dele e a pousou em seu ombro. Não havia desafio, nem pedido. Apenas a confirmação daquilo que já existia entre os dois, embora nunca tivesse sido dito. Vamos construir uma prateleira acima do fogão, disse em voz baixa, para as ervas e para o que mais a vida trouxer. Ele assentiu. Não respondeu com palavras, mas sua mão não se afastou. Na cabana passou a morar algo que um dia se perdera no fogo, algo que por muito tempo se recusou a voltar, a confiança. Não uma palavra, não um pensamento, apenas presença. A filha deles, ainda sem nome, mas tão profundamente deles, moveu-se levemente no berço. Thomas e June olharam para ela ao mesmo tempo. Depois, olharam um para o outro. Não falaram do futuro. Não criaram promessas. Sabiam apenas que estavam ali. E que isso bastava. Que o fogo não precisa ser alto para aquecer. Que um lar não precisa de paredes para proteger. E que uma família não começa com um nome, mas com a decisão de ficar. Lá fora, o mundo ainda era selvagem, imprevisível. Mas naquela cabana, entre paredes de toras que guardavam o calor, vivia algo mais do que sobrevivência. Viviam a luz. Se essa história tocou algo silencioso em teu coração, se você sentiu o frio da neve, o calor da chama e o peso de um amor que não grita, apenas permanece. Deixa um sinal. Clique em gostei. Escreva algumas palavras nos comentários. E se quiser ouvir mais histórias sobre quem mantém a chama nas noites mais escuras, inscreva-se no canal. Aqui, a chama nunca se apaga.